Kharkiv sobre forte ataque na madrugada agora entre o dia 1 e dia 2 de fevereiro. Vamos falar também sobre essa questão em Lviv, um hotel, tá? Uma pessoa ficou ferida em consequência de uma explosão de um dispositivo explosivo em um hotel em Lviv. Detalhe importante também sobre míssil. Caiu um míssil russo em território russo. O que foi isso que ocorreu? Isso e muito mais nós vamos ver agora neste vídeo. Vamos lá. Vou trazer logo de cara, logo alguns informes, como você está vendo aqui no mapa, tá? Que é a questão de Lviv, por exemplo. O que é que ocorre em Lviv? Só para deixar bem claro. Uma pessoa ficou ferida em consequência de uma explosão. Aqui, ó, Lviv. Deixa eu só deixar aqui bem claro onde é que fica essa região de Lviv, tá? Tem até uma matéria aqui no Strana Today. Em Lviv, né, um homem de 44 anos jogou uma granada em um hotel a uma vítima. O que é que ocorre? Então tá trazendo na matéria o seguinte, olha, ele tinha 44 anos, tem. A onda de explosão arrancou janelas e portas da sala. Como resultado da explosão, o homem ficou ferido e está no hospital. Foi relatado que por volta da meia-noite, a polícia então recebeu esse informe. Foi preliminarmente estabelecido que o morador de Lviv, de 44 anos, enquanto estava no terceiro andar do hotel, jogou um dispositivo desconhecido. Como resultado da explosão, o homem sofreu ferimentos corporais e foi hospitalizado. Então ele ia fazer algum atentado, alguma coisa do tipo, terminou ele mesmo se ferindo, tá? Detalhe, é que a própria matéria, inclusive, traz sobre isso, que não é a primeira vez recente que ocorre algum tipo de problema desse tipo. Tem aumentado, aparentemente, a quantidade de supostos atentados, tá? No caso de Rivine, por exemplo, houve uma explosão num centro comercial, uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas. Teve o caso do prédio do TCC, em 14 de dezembro, uma pessoa também faleceu, inclusive feridos, incluindo o policial. Em janeiro agora, 2025, a SBU, que é a Polícia Nacional, né, deteve um casal de agentes russos que havia fabricado um dispositivo explosivo para um ataque ao TCC de Dnipro, né? Então tem aumentado consideravelmente, tá, o nível de ataques. Pelo jeito de espiões russos estão querem fazer algum trabalho e que, vamos, né, ser realistas, muitos desses ataques que ocorreu recentemente na Rússia, alguns desses ataques, dessas explosões, teve interferência de alguém no território. Então, o pessoal da inteligência ucraniana deve ter feito algum trabalho. Mas aí, então, os russos estão revidando toda essa situação, né? Antes de seguir aqui para o caso do míssil que atingiu a Rússia, lembrar sempre se não segue o canal, de seguir aqui o canal, se você, não, forma de ajudar, o famoso joinha aqui, clicar. Todos os dias eu trago vídeos sobre geopolítica, principalmente sobre os confrontos que têm ocorrido e, evidentemente, minha especialidade, como você já pode ver aqui, é o mapa. São mapas, análise de mapas dos frontes, enfim, sempre estou analisando algum tipo de mapa ou dos mais diversos tipos para mostrar como é que está a situação em qualquer fronte de conflito que tiver pelo mundo, né? Eu vou estar mostrando. E de segunda a sexta, antes era todos os dias, mas enfim, agora de segunda a sexta, às 18 horas tem live, tá? Então já fica ligado, também fica gravada a live, mas o legal de você participar ao vivo é porque você pode interagir, como sempre, no final, né, trazemos algumas interações bem interessantes, tá bom? Vamos lá, o que é que ocorre aqui nessa região, tá? Do Oblast de Lipetsk, que foi próximo, relativamente próximo, entre uma cidade e outra, né, entre Yelets e Lipetsk. Caiu um míssil KH-22, que eles chamam de barra KH-32. Porque às vezes eles utilizam carcaça de um, equipamento interno de outro, enfim. E ficou, então, o que é que teria ocorrido? Descobriu-se que, de fato, esse míssil fazia parte de um ataque que iria ocorrer, provavelmente na região de Kharkiv. E, na realidade, o que caiu era só a parte do propulsor em si. Então, ou era algum teste que estava ocorrendo aqui na região, ou era um lançamento que iria ocorrer para focar Kharkiv, provavelmente, ou uma outra área,
E, enfim, ocorreu esse acidente, tá? Então, um acidente, que aí ficou todo um barulho. Foram os ucranianos, não foram, mas pelas informações que vão chegando, ocorreu, na realidade, esse fato, né? O que mais que nós temos de importante? Vamos agora para o tema central, Kharkiv, né? O que é que ocorreu em Kharkiv? Como você pode ver aqui imagens de bombeiro entrando em ação, né? Para acalmar, digamos, o fogo de algumas infraestruturas. Eu peguei aqui do próprio Strana Today, que eu gosto de acompanhar, legal. Tem o Kyiv Post, o Kyiv Independente. O Kyiv Independente, que é um site que tem, ele é muito pró-Ucrânia. O Kyiv Post, ele é meio coluna, é um pouquinho meio que do meio. E o Strana Today, ele é mais liberal assim. Tem coisas pró e falam a verdade, relativamente à verdade, né, entre aspas, dos fatos. Então eu gosto de acompanhar essas notícias sempre que você vê por conta disso, tá? Eu cito muito como fonte, né, eles. Eu prefiro eles do que o TASS, por exemplo, a agência de comunicação russa, que é a TASS. Eles são muito, puxam muito para o lado russo e mentem bastante, tá? Só um informe para você que acompanha de fontes russas, cuidado com algumas fontes russas que quase todo dia eu pego na mentira. Eita, essa notícia é interessante. Essa semana aconteceu eu quase publicar um vídeo, porque eu me confiei neles, né? Quando eu fui conferir era falsa, né, a alegação. Enfim, cuidado, tá? Não quer dizer que no Strana não tenha, no Kyiv ou em outros sites de notícia russo que eu confio um pouquinho mais. Sempre confira, cheque, tá? Essa é a questão. O fato é que, então, como traz a notícia, o inimigo que ele fala, a Rússia, né, aí, lançou um ataque de drones no território de uma empresa civil no distrito de Slobodsk, em Kharkiv. Aí vem um grande detalhe, foi numa área industrial que atingiu uma indústria. E o que é que essa indústria é? Eles não citam o que é. E aí, por enquanto, os russos não trouxeram informação o que é que tinha nessa, pelo menos enquanto eu estou gravando, tá? Lembrando que estou gravando aqui 10 da manhã do domingo. Então pode ser que tenha ocorrido já alguma atualização sobre o que era exatamente este alvo. E assim, foi uma quantidade grande de ataques de drones. O que me chama a atenção é um fato que é o seguinte: Kharkiv tem um certo sistema antiaéreo, não tão sofisticado como, por exemplo, do que existe lá em Odessa. Em Odessa tem Patriots. Aqui em Kiev também tem Patriots. E eu imaginava que aqui em Kharkiv tivesse se não tivesse pelo menos os Patriots, tivesse algum outro sistema um pouquinho mais sofisticado. Mas tudo indica que não tem, né? Não sei, eu achei estranho. Ou dá-se a entender que foi uma quantidade grande, tá, de lançamento de drones. Há toda uma conversa que aí se ouvi do lado russo, tá? Que talvez tenha sido teste de novos drones. Pablo, é verdade ou não? Não sei. Não posso confirmar essa informação. Só o tempo nos dirá dos restos, né? Que assim, se sobrar algum resto aqui do que o bombeiro tá apagando fogo e tudo, para chegarmos a alguma conclusão, alguma carcaça de drone. Exemplo, se tiver algum drone de tecnologia nova, diferenciada, nós iremos saber porque os ucranianos vão informar, tá? Provavelmente os ucranianos irão informar, tá bom? Sobre o front, o que é que nós temos ainda? Daqui a pouco eu vou dar uma passada aqui pelo mapa, mas então, em Poltava, que onde ocorreu, né, um pouco mais de 24 horas atrás, um grande ataque. Então, por enquanto, mais pessoas foram encontradas mortas, né, nesse ataque. Foi um ataque bem forte, bem violento, de uma certa forma. E em termos de conflito, tá? Toda vez que eu cito pouco, eu não falo muito, o pessoal sempre coloca e tal região, e tal região. Pessoal, acontece o seguinte: os informes do lado russo e do lado ucraniano oficial, né, essa parte mais oficial, muitas vezes eles trazem pouca informação, porque tem pouca informação a trazer. Não é que não tem conflito, tem. Se você, lógico, evidentemente, é uma guerra. Tem pessoas morrendo todos os dias. Mas assim, o confronto que ocorreu, por exemplo, em Kursk, não foi suficientemente tão importante ao ponto de ter alguma notícia relevante.
houve o confronto entre ambas as partes e beleza. Não teve nada de novo e diferenciado. Então, não se tem nos mapas que eu costumo mostrar e tudo mais, tá bom? Então, por isso que, detalhe, eu uso esses mapas, esse, o Deep State, ou o Surya, aqui, outros tantos que tem aqui, para ajudar você a entender e ajudar na minha explicação. Mas lembrando que eu uso como fonte outras que os russos e os ucranianos chamam de mil bloggers, que são aquelas pessoas que ficam analisando fotos dos soldados, de drones, etc, etc, indicando o que está ocorrendo no fronte. Então não teve nada de excepcional, é só isso, por isso que eu muitas vezes não trago explicando alguma profundidade um local, tá? Eu sempre estou repetindo isso, porque sempre está chegando gente nova. Então teve confronto em todo o fronte, evidentemente, em Kupiansk, enfim, por aí vai, tá? De diferenciado, o que é que ocorreu de um pouco mais diferenciado? Os bombardeios continuam ao norte de Pokrovsk, como os russos vêm fazendo esse trabalho de bombardeio não só em Pokrovsk, como Rodinsky, Vodiansk, toda essa região. Tem ocorrido bombardeios específicos e mais uma vez aqui, esta área em Bilitsk teve, 5 horas, 5, 6 horas atrás, teve presença então russa, né, bombardeio russo aqui na região. Quando ocorrem esses tipos de bombardeios aqui, normalmente são bombardeios visando logística, tá? De apoio, no caso, principalmente a Mirnorad e Pokrovsk, tá? Basicamente isso. O que mais que nós temos aqui, ó? Mais para cá nós tivemos bombardeio. Agora, aqui, esse tipo de bombardeio muito próximo ao fronte, é um bombardeio normalmente de apoio. Então, por exemplo, olha onde ocorreu o ataque, em Ulakli. Se ocorreu exatamente aqui nessa região, tá? É uma região que está muito quente, tá? Pegando fogo no sentido de confronto. Toda essa região teve bombardeio aqui, então significa dizer que é para dar apoio. Foi um apoio aéreo que foi dado nessa região, tá? Foi um apoio aéreo dos russos para a tropa da infantaria, de uma forma geral, para, enfim, ter algum alvo específico que eles devem ter apontado e algo do tipo, tá bom? Então, e aí, que tipo de equipamento? Isso é muito relativo. Cada local, os russos estão utilizando bastante uma série de variações e tudo mais, tá? E então, seguindo aqui, tá? Então, de frente, basicamente isso, não teve nada de novo. E aí, ó, continua. Todo local mais quente teve bombardeio, inclusive em Velika Novozilka, tá? Dá-se a entender, se teve bombardeio aqui nas proximidades, não exatamente em Velika, mas vizinho, em Vremivka, significa dizer que os ucranianos devem estar tentando alguma ofensiva específica, no caso, uma contraofensiva, e aí eles terminam fazendo esse trabalho também de retenção, tá? Deixa eu abrir aqui o Deep State, que aí fica mais fácil de olharmos exatamente essa área aqui do de Velika Novozilka, tá? Abrir aqui com calma. Aqui, ó, chegou. O que é que ocorre aqui, ó? Então perceba que o bombardeio foi nessa região próxima a Vremivka, tá? Então, perceba que essa área branca aqui, pelo Deep State, é uma área que está em conflito e que há uma presença mais de russa, né? Os russos avançaram aí, enfim, estão nessa luta. Para cá, por que, que não colocaram como 100%? Porque ainda há presença, mas principalmente nessa área aqui, tá? Há uma presença ucraniana com artilharia, algum tipo de artilharia, tá? Específico, provavelmente algum tipo de obuseiro. Pelo menos a 110, a 110ª Brigada, né, ucraniana, tinha essa mesma que lutou aqui em todas essas vilas aqui, ó. Makarivka, eles foram recuando, foram perdendo homens. Falaram aqui, chegaram a gravar vídeo em Skukni, dizendo que estava vindo para Velika, chegaram em Vremivka, depois recuaram para Velika, depois não se teve mais notícia. Mas pode ser que alguns de outras brigadas se juntaram aqui, e porque assim, tem histórico, tem ocorrido histórico de obuseiros aqui nessa região. Obuseiros ucranianos atingindo russos.
Então, por isso que não está ainda 100% como aqui no Deep State, né, marcando sendo dos russos, tá? Por conta, não que tenha soldado, mas que tem, tá, presença de ataque aqui. Então, isso ocorre em toda essa região e deve ter, então, ocorrido alguma explosão nessa região aqui, algum bombardeio exatamente visando esses obuseiros ucranianos, tá? Lembrando que alguns obuseiros, dependendo do tipo, por exemplo, que os ucranianos utilizam, provavelmente o que exatamente a 110 utilizava aqui era um francês, tá? Era um obuseiro do tipo francês que atinge entre 10 e 15 quilômetros, teoricamente, relativamente fácil, digamos assim, em termos de distância, tá? Então, por isso que eles estão atingindo esses alvos aqui, tá? Essa movimentação nesta região, tá bom? E aí o pessoal sempre me pergunta sobre aqui mais abaixo, tá? Como é que tá a situação? É aquilo que eu volto a repetir. Se eu não estou citando, é porque os informes não trouxeram nada relativamente importante e relevante. Todo esse trecho aqui do Rio de Dnipro tá travado, pessoal, tá? Não tem movimentação. Movimentação que eu diga que vale a pena ser citada. Então, Kherson, como é que tá Kherson? Tá travado. Os russos ficam tentando fazer alguma penetração aqui, é rechaçado pelos ucranianos. De vez em quando os russos lançam um ataque aqui em Kherson, no caso com obuseiros, nas proximidades, não na cidade exatamente de Kherson, mas nas proximidades. Daqui a pouco recebe o troco. Então, tá todo congelado, tá? O que existe só de diferente nas últimas horas, basicamente, foi o que ocorreu em Odessa, tá? Existe uma fortificação específica, relativamente especial, ocorrendo no trecho aqui em toda a Crimeia. Não sei o que é que ocorre. O que está por trás de tudo isso? Os russos, né, estarem fortificando um pouco mais do que o normal aqui na Crimeia. Inclusive, eles conseguiram até restaurar. Teve tempestade um tempo desse. Teve um problema do afundamento de navio aqui, que aí foi um problema mesmo de ser antigo demais os navios, né? Mas eles já corrigiram aqui barreiras, tá? Os russos tinham algumas barreiras de proteção, que é para evitar exatamente situações como essas de drones aeronáuticos aqui nessa região, tá? Então tá aí as informações das últimas horas, que evidentemente pode ser que surjam coisas novas e, se for muito relevante, eu trago ainda no dia de hoje. Se não, no outro dia, no dia seguinte, estarei trazendo os informes aqui. Valeu, grande abraço.